Então, amados, que a adoração é uma coisa tão poderosa, nós não temos nem como medir o poder do que pode acontecer na adoração. Adoração é uma ferramenta, um meio que Deus criou para nós estarmos em sua presença. Você sabe que quando o sacerdote ele ia entrar no Santo dos Santos, ele tinha que pegar um incensário e colocar brasas no incensário e colocar incenso em cima daquela brasa. Então, aquele incenso começava a liberar uma fumaça e ele colocava as mãos dentro do Santo dos Santos e ficava balançando o incensário até que o Santo dos Santos fosse coberto por aquela fumaça, né? E quando aquele lugar tivesse cheio de fumaça, então ele poderia entrar e estar na presença de Deus. Hoje, essa fumaça, ela representa a nossa vida de adoração. Quanto mais adoração nós liberamos, mais fumaça nós fazemos e podemos estar na presença de Deus. Amém, amado? Agora, o pastor Cirilo fala muito isso, que a adoração não muda Deus. A adoração muda você. E isso é uma verdade. Por quê? Porque você vê que, por exemplo, o Salmo 115, quando vai falar da idolatria, vai dizer lá que quando as pessoas são idólatras, elas se tornam semelhantes a seus ídolos. Mas você sabe que isso também é verdade quando nós adoramos a Deus. Quando nós adoramos a Deus, nós vamos nos tornando semelhantes a Ele. É bem fácil reconhecer uma pessoa que tem muito tempo de adoração na presença de Deus. Ela se torna uma pessoa parecida com Jesus. Ela se torna uma pessoa mais amorosa, mais dedicada, porque quanto mais nós gastamos tempo na presença de Deus, em adoração, mais parecido com Ele nós vamos ficando. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então a adoração é essa coisa que tem esse poder, né, de nos conectar com Deus e nos fazer ser pessoas parecidas com Deus. Agora, o que é adoração em si? Eu vou te falar. Todas as vezes na Bíblia que você vê uma pessoa reconhecendo quem Jesus era e o que Jesus podia fazer, isso foi chamado de adoração. Por exemplo, em Mateus capítulo 8, quando aquele leproso se aproximou de Jesus, ele falou: Senhor, se tu quiseres, podes purificar-me da minha lepra. Lá está dizendo que ele o adorou dizendo, fala comigo, Senhor. Senhor não é uma palavra de respeito naquela época, ele estava declarando e falando ali que Jesus era seu dono. Senhor, ele estava se colocando em uma posição debaixo da autoridade, reconhecendo a autoridade de Jesus. Primeiro ele reconheceu quem Jesus era, depois ele disse, se quiseres podes purificar-me da minha lepra. Então agora ele reconheceu o que Jesus podia fazer. Quando ele reconheceu quem Jesus era, o que ele podia fazer, aquilo foi chamado de adoração. Amém? Então nós estamos adorando a Deus quando nós estamos reconhecendo quem Deus é e aquilo que Ele pode fazer. Amém? Isso é adoração. Agora, quantos aqui gostariam de permanecer muito na presença de Deus? Aleluia, é demais permanecer na presença de Deus. Mas eu quero te fazer duas perguntas. Qualquer pessoa pode estar na presença de Deus? Ou seja, qualquer pessoa é aceita na presença de Deus? Outra pergunta, qualquer pessoa pode permanecer lá na presença de Deus? Qualquer pessoa que orar será ouvida? Qualquer pessoa pode estar na presença de Deus e ser ouvida? Muitas pessoas têm se enganado muito, se deixado enganar a respeito dessas coisas. Hoje as pessoas estão, às vezes, pregando a respeito de um Deus. Eu quero te falar que Deus não é uma pessoa, Deus é um título. Deus é um título. Correto? Igual o presidente da república, rei, diretor, Deus. Deus é um título. Há muitos deuses no mundo. Você sabe disso? Na Índia, que é um lugar que eu amo, e nós temos a igreja lá que nós sustentamos lá, o pastor Marcelo está lá. Lá são milhões de deuses. Então, quando a gente fala Deus, de que Deus nós estamos falando? Nós, no nosso caso, nós estamos falando do Deus Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de Abraão, de Isaque
e de Jacó, o Pai das luzes, em quem não há mudança, não há variação, não há sombra de mudança. O Deus que criou todas as coisas, o único Deus vivo, verdadeiro. É desse Deus que nós estamos falando. Esse Deus se apresentou. E nós precisamos saber como Ele se apresentou, para nós não falarmos a respeito dEle algo diferente do que Ele mesmo falou. Você está entendendo? Então estão pregando sobre um Deus que aceita tudo, que qualquer pessoa pode chegar na presença dEle, que Ele é amor, e como Ele é amor, Ele aceita tudo. Eu quero te dizer então, eu quero usar uma ilustração com você. Imagine você que eu sou um médico, tá certo? E eu tenho um filho. Eu estava vendo o meu filho menor adorando a Deus ali agora. Com 1 ano e 8 meses, ele estava lá com a mão levantada, e ele fecha os olhos e fica assim. Mas imagine você que eu, como médico, eu tenho esse filho, e esse filho meu, eu descubro que ele tem uma doença, e eu sei qual é o remédio para curar a doença dele, tá certo? Então você consegue imaginar que eu, como pai, olharia para o meu filho doente e falaria com ele assim: não, filho, vou deixar meu filho aqui comigo, eu não vou dar ele o remédio não, porque eu amo ele mesmo doente, então eu não vou dar ele o remédio para ele ficar curado. Você imagina eu como pai fazendo isso? Você acha que é isso que eu faria? O meu amor aceitaria e deixaria o filho doente? Nunca. Como pai, eu vou amar aquele filho, mas eu vou dar àquele filho o remédio para que ele fique curado. O problema é que as pessoas estão pregando sobre um Deus que Ele fica com você sem te dar o remédio. Isso não é verdade. Não é assim que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é. Então nós queremos permanecer na presença do Senhor, queremos viver na presença do Senhor. Amém? Então nós vamos ver alguns textos aqui. O primeiro texto que nós vamos ver é o Salmo 15. Salmo 15 começa com essa pergunta: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Você gostaria de habitar nesse tabernáculo, morar nesse santo monte? Então aqui vai falar, quem são essas pessoas que vão permanecer na presença do Senhor? Olha lá, verso 2. O que vive com integridade e pratica a justiça. Fala comigo, o que vive com integridade e pratica a justiça. Você sabe, irmãos, que muitas pessoas estão dando um jeitinho para serem injustas. Algumas irmãs da igreja chamaram a minha esposa para ir assistir aquele filme que está falando sobre a Lava Jato, né? Um filme falando sobre corrupção. Algumas irmãs da igreja convidaram minha esposa para ir, minha esposa foi. Quando ela chegou lá, elas estavam perto da fila e foram perguntar lá no lugar de entrada, né, como é que era o filme e tal, e foram pedir as informações. E uma pessoa lá tinha direito a pagar meia entrada. Então, aquela pessoa que estava ali na fila falou com essas irmãs assim: olha, o filme já vai começar, vamos fazer assim, vocês podem entrar, todas vocês, para assistir o filme, e aí todos vocês podem pagar para mim meia entrada. A minha esposa olhou para ele e falou: não, moço, isso é errado. Nós temos que comprar o bilhete lá no caixa. E aquele moço ficou um pouco desconcertado ali. Mas elas estavam indo ver um filme sobre corrupção. E ali estava um moço na porta do cinema sendo corrupto. Provavelmente ele assistiu o filme e xingou os políticos. Mas ele estava lá sendo corrupto. Muitas vezes nós queremos dar um jeitinho de ser injustos, de ter um lucro indevido, sabe? De tratar as pessoas com injustiça, de comer toda a nossa porção. Irmãos, a Bíblia é linda, você sabe que a lei tem umas coisas lindas. Tem um mandamento da lei que é o seguinte: não rebuscarás o seu campo.
é um mandamento. Deixa eu te explicar o que é isso. Quando o povo passava colhendo, muitas espigas que eles colhiam ainda ficavam lá, às vezes escondidas debaixo de uma folha, em algum lugar, ou caía no chão, quando as carroças estavam levando, caía no chão. E um mandamento é: não rebuscarás o seu campo. O que está dizendo? Aquela espiga que ficou lá, escondida debaixo da folha, que caiu no chão, ou que caiu da carroça, deixe ela lá. E você vai deixar com que os pobres possam rebuscar o seu campo. E isso será dos necessitados. É uma justiça de que você não quer tudo. Você quer permanecer na presença do Senhor? Olha para o outro um pouquinho. Seja justo para com o outro. De repente você tem uma pessoa que você conhece que está precisando muito de dinheiro. E aí ela te oferece uma coisa que vale 1.000, ela te oferece por 100. Aí você compra, todo cheio de vantagem. Sendo injusto, matando o outro. Quer permanecer na presença do Senhor? Vamos tentar ser justo. Amém? Verso 3. Vou ler o final do verso 2 e o verso 3. O final do verso 2 diz assim: de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao seu próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Fala comigo assim: o pecado da língua. Irmãos, nós precisamos falar a verdade. Amém? Eu não estou falando a verdade, não estou falando sobre você encontrar com uma pessoa, e aí você pensa assim: poxa, essa pessoa é feia, e você olha para ele e fala: feio. Não é disso que eu estou falando. Mas quanto de nós estamos sendo influenciados pelo pai da mentira? Quem é o pai da mentira? A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Ele é mentiroso desde o princípio e pai da mentira. É muito triste quando nós vemos Jesus falando assim: tendes por pai o diabo. Quantos aqui gostariam de ser chamados de filhos do diabo? Ninguém, né? Mas a Bíblia vai ensinar que aqueles que estão permanecendo no pecado têm por pai o diabo. Que coisa, né? Quantos de nós, às vezes, nos pegamos falando mentiras? Quer permanecer na presença de Deus? Tem que abandonar a mentira. Não é possível. O Senhor disse: você precisa falar a verdade. Amém? Não difama com a língua. Fala comigo assim, ó: de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. A Bíblia nos ensina: eu não posso bendizer ao Senhor e maldizer o meu irmão. Nós não falamos mal de pessoas. Nós não difamamos pessoas. A Bíblia diz que o Senhor abomina o que espalha contenda entre os irmãos. Ah, fulano fez isso contra mim, fulano fez aquilo, eu não gostei. Deixa eu te falar, você não pode permanecer na presença do Senhor se você fala mal de qualquer pessoa que seja. Você não pode permanecer na presença do Senhor. Você está entendendo? Podemos continuar? Verso 4. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. Deixa eu te explicar isso aqui. Quando isso aqui foi escrito, existiam algumas pessoas que elas eram excluídas da nação de Israel por causa de práticas pecaminosas. Era mandamento que elas fossem excluídas da nação de Israel. Então, às vezes as pessoas querem pegar alguns textos e falar assim: ó, mas eu não posso julgar ninguém, pastor, está escrito, não julgueis para não ser julgado. Deixa eu te falar uma coisa, não é bem assim que funciona. O apóstolo Paulo, quando ele foi conversar lá, escrever a carta dele aos Coríntios, tinha uma pessoa vivendo em pecado dentro da igreja, e a igreja não estava tomando a decisão de disciplinar, tirar aquela pessoa de dentro da igreja. O apóstolo Paulo falou assim: vocês não têm sabedoria para julgar as coisas mínimas? 1 Coríntios capítulo 5 e 6, depois você lê.
E ele fala, vocês não sabem que vocês vão julgar os próprios anjos? Então, amado, nós temos a Bíblia. A Bíblia diz, Jesus falou assim, o meu juízo é justo porque eu não julgo de mim mesmo. Então, nós não vamos julgar de acordo com o nosso querer, mas nós temos as Escrituras, que é padrão para nós. Amém? E aqui está dizendo que se eu quero permanecer na presença do Senhor, eu não posso concordar com aquela pessoa que a Bíblia discorda de suas práticas. Eu não posso. Como eu disse aqui, meu amado, se o meu filho está doente e eu sei o remédio, eu não vou deixar o meu filho doente sem dar o remédio. Deus é exatamente assim. Deus vai receber o doente? Vai. Mas não para o doente continuar doente. Deus vai receber o pecador? Vai. Mas não para o pecador continuar pecador. Deus quer trazer cura, salvação, libertação para a vida dessas pessoas. Quer permanecer na presença de Deus? Não abrace o que é desprezível. Não abrace o que é réprobo, o que é rejeitado, o que é excluído. Não abrace. Não queira pensar que o Evangelho é um Evangelho inclusivista a ponto de incluir pessoas com práticas que a palavra de Deus condena. Isso não vai acontecer. Alguém aí? Muito bem. Vamos para frente? O que jura com dano próprio e não se retrata. O Senhor disse assim, que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. O que passar disso vem do maligno. Você deu a sua palavra, querido? Agora dá um jeito de cumpri-la. Você falou que ia fazer? Agora faça. Mas, pastor, isso vai me dar um prejuízo. Muito bem, jura com dano próprio, não se retrata. Você deve ser conhecido como um homem e uma mulher de Deus. Quer permanecer na presença de Deus? Honre a palavra que você der. Amém? Muito bem? Verso 5. O que não empresta o seu dinheiro com usura. Usura é juros. Quando nós estamos entre irmãos, se alguém precisa de alguma coisa nossa, se pede é porque está precisando. Mas tem pessoas que querem fazer disso uma fonte de lucro. No meio evangélico está cheio disso. Eu quero te dizer uma coisa, não entre nisso. Não entre nisso. Amém? Quero falar para você que pensa em pegar dinheiro emprestado com muitas coisas. Eu quero te dizer, existe uma promessa do Senhor para nós, Deuteronômio capítulo 28, de 1 a 15. Tem as bem-aventuranças daquele que obedece à palavra do Senhor. Uma das promessas que estão lá é: a muitos emprestarás, mas de ninguém tomarás emprestado. Promessa de Deus para você. Amém, meu amado? Muito bem. O que isso aqui está falando de uma maneira geral é que você não vai fazer da necessidade do outro uma oportunidade para você ter lucro. Aos necessitados nós ajudamos. Esse é o nosso coração. Amém? Nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, jamais será abalado. O Salmo 24, ele tem uma colocação assim, mais resumida disso aqui. Eu quero ler com você. Faz a mesma pergunta e esclarece de uma forma mais resumida. Salmo 24, versos 3 e 4 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Fala isso comigo, limpo de mãos e puro de coração. A mão na Bíblia representa muito as nossas obras, aquilo que fazemos. Nós queremos ter mãos limpas e nós queremos ter coração puros. Amém? Você quer permanecer na presença do Senhor? Amém? Você quer ser uma pessoa que vive na presença de Deus? Estamos falando sobre o caráter do adorador. Você quer ser uma pessoa que tem relacionamento com Deus? Você precisa ser limpo de mãos e puro de coração. Agora, pastor, como eu alcanço isso? Como eu alcanço isso? Então vamos lá, Provérbios 28, verso 13 e 14 diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará,
mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Olha o que esse texto está dizendo, amado. Talvez você quer ir em uma igreja porque você acha legal, porque o povo é legal, porque está na hora do louvor, você sente uns arrepios legal, você chora e tal, mas você quer encobrir pecados, esconder pecados. Eu quero te dizer, a Bíblia diz, se você fizer isso, você jamais prosperará. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Você pode esconder de mim, você pode esconder das pessoas aqui, você pode enganar todo mundo aqui. Eu não me importo de ser enganado nessa situação. Mas a questão é que você jamais prosperará. O que encobre suas transgressões jamais prosperará. Mas o que confessa e abandona as suas transgressões, o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Deus tem misericórdia para você. Confessa e deixa. Amém? O próximo versículo 14 diz, feliz o homem constante no temor do Senhor, mas o que endurece o coração cairá no mal. Você sabe que eu, como pastor, o meu sofrimento é quando eu vejo alguém endurecer o coração, porque eu já sei que aquela pessoa cairá no mal. Quando você tem um conselho bíblico para uma pessoa, de repente aquela pessoa fala, não dou conta, não quero, não consigo, eu sou assim, nasci assim, pau que nasce torto, morre torto. Quando morre, até a cinza é torta. Eu quero te falar, não é verdade. Não é verdade. Tem um carpinteiro que conserta todo tipo de pau que nasce torto. Então, amado, é ruim quando eu vejo alguém endurecer o coração. Sabe por quê? Porque a minha missão de vida é te levar para a eternidade com Jesus. É a missão da minha vida. Quando eu vejo alguém endurecer o coração, eu sei que ela cairá no mal. Isso não vai acontecer com você em nome de Jesus. Amém? Agora, muitas pessoas ouvem a gente falando isso e pensam em seus próprios pecados e falam, pastor, eu não consigo abandonar meu pecado, eu não consigo largar aquele pecado. Eu quero te dizer, você não consegue mesmo, ninguém consegue. Por quê? Porque o que a Bíblia nos diz é que nós precisamos ser resgatados do poder do pecado. O nome da palavra é redenção. Quando o apóstolo Pedro estava pregando em Atos dos Apóstolos, da pregação depois do dia de Pentecostes, ele fez aquela pregação e o coração do povo ficou ali apertado. E eles perguntaram, o que faremos? Olha o que o apóstolo Pedro respondeu em Atos 28, de 38. Atos 2, 38. Diz assim, disse-lhes, respondeu-lhes Pedro, fala comigo, arrependei-vos. Primeiro passo, fala de novo, arrependei-vos. Arrependei-vos. Muda de direção, vai para o outro lado. Arrependimento é isso, estava indo para a direita, agora vai para a esquerda. Então o que faremos? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A palavra remissão significa livramento da escravidão. É isso que Jesus nos dá. Fala isso comigo, livramento da escravidão. É o que Jesus nos dá. Agora, pastor, que escravidão? Vou te explicar. João 8,34 diz assim, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Vamos falar isso bem alto, vai lá? Todo que comete pecado é escravo do pecado. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Então, você nunca vai ver um escravo olhando para o seu dono e falando assim, cansei de te servir, vou embora, tá? E aí vai embora. Não existe essa possibilidade. O dono é dono. Então, a pessoa que comete pecado tem um dono, ela é dominada pelo pecado. Por isso, Jesus nos oferece a remissão. A remissão é quando Ele nos liberta, quando Ele nos tira da escravidão, do pecado. Jesus nos oferece remissão. Amém? Então, é tão lindo que Romanos capítulo 6, versículo 20, diz assim, porque quando éreis escravo do pecado, estavais isentos em relação à justiça. Olha o que o apóstolo Paulo está fazendo. Ele está escrevendo no passado, sabe? Quando vocês eram escravos do pecado, porque ele está escrevendo para a igreja que se reunia em Roma. Por que ele falou com a igreja quando vocês eram, aqui no versículo 20? Porque lá atrás, no versículo 6 e 7, ele tinha dito o seguinte, olha lá. Sabendo isto,
que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então deixa eu te explicar isso aqui. O apóstolo Paulo ele vai explicar lá no próximo capítulo o seguinte, que a lei tem vigor sobre um homem enquanto esse homem está vivo. Qualquer advogado aqui tem alguns advogados, tem alguns policiais também. Se um policial aqui pegar uma pessoa fazendo um assalto lá, não é? E aí o policial pega aquela pessoa lá no ato dele, está lá assaltando, o policial chega e pega. O policial pode prender aquela pessoa, não é verdade? E ela pode responder ali em um processo por causa daquele crime. Mas se aquela pessoa se matar, acabou. Se ela se matar, ela não vai presa, ela não vai responder crime nenhum aqui na terra, não. Porque a lei não vigora sobre um morto. Você está entendendo o que eu estou falando? A mesma coisa é a palavra de Deus. A lei não vigora sobre um morto. Então, todo pecado que eu cometi, a Bíblia diz que tem suas consequências. É ou não é verdade? Então, todo erro que eu cometi, que me afastaria de Deus e tal, todo mundo vai conviver com as consequências dos próprios pecados, a menos que você morra. Então, essa é a proposta de Jesus. A proposta de Jesus é a seguinte: entrega a sua vida para mim, morra para você mesmo, morra para o mundo, morra para o pecado, faça da minha morte na cruz a sua morte para esse mundo. E Jesus nos diz, eu vou te oferecer a remissão, a libertação dos seus pecados. E você não vai ser mais escravo do pecado. Porque quando você se entrega a Jesus, você morre. E a lei não vigora sobre um morto. Então eu não posso pagar por nada que eu fiz no meu passado. Porque aquilo que foi feito no passado não pode vir sobre mim. Porque aquele cara lá que fez aquelas coisas morreu. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, por que eu posso estar na presença de Jesus hoje? Porque minha vida foi sempre perfeita, porque eu nunca menti, porque eu nunca falei mal de ninguém, porque eu nunca fui injusto? Não, eu já fui injusto, eu já menti, eu já falei mal de alguém. Mas um dia eu me deparei com a palavra de Deus e eu me arrependi, eu confessei a minha transgressão, eu abandonei, eu não encobri. Eu confessei, abandonei, alcancei misericórdia, não deixei um coração duro, eu confessei o meu pecado, e como a Bíblia diz, se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados, vos purificar de toda injustiça. Eu vim andar no amor de Deus. 1 João 1,7, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, nos purifica. Então, por que hoje eu tenho mãos limpas? Porque quando Deus olha para as minhas mãos, Ele vê nas minhas mãos a pureza do sangue de Jesus que me purificou. Porque diante de Deus eu tenho um coração puro? Porque quando Ele olha para o meu coração, Ele vê um coração que bate pelo poder do sangue de Jesus. Foi o sangue de Jesus que purificou o meu coração. Por que eu consigo viver sem mentir? Porque eu não sou mais escravo da mentira. Ele me resgatou, Ele me redimiu. Eu não sou mais escravo do pecado. Por que eu consigo viver sem falar mal do outro, sem maldizer? Porque eu não sou mais escravo. Cristo me libertou. Então agora, libertos do pecado, nós podemos servir a Deus e permanecer em sua presença. É o caráter do adorador. São as pessoas que vão se tornar cada vez mais parecidas com Jesus. Porque elas reconhecem que eram escravas, mas que tem um Senhor que pode libertá-las. Quando o Senhor nos resgatou, a verdade que a Bíblia diz é que Ele nos comprou. Agora nós pertencemos a outro, a saber, a Cristo Jesus, nosso Senhor. Deixamos de ser servos do pecado para sermos servos de Cristo. Amém, meu amado? Você compreendeu isso?